História geral da Escola Dominical. O movimento religioso que nos deu a Escola Dominical como a conhecemos hoje começou em 1780, na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador foi o jornalista evangélico Robert Hicks, de 44 anos, redator do Gloucester Journal. Hicks foi inspirado a fundar a Escola Dominical ao sentir compaixão pelas crianças de sua cidade que perambulavam pelas ruas, entregues à delinquência, pilhagem, ociosidade ao vício, sem qualquer orientação espiritual. Hicks procurava as crianças em plena rua e em casa dos pais e as conduzia ao local da reunião, fazendo-lhes apelos para que todos os domingos estivessem ali reunidas. O início do trabalho não foi fácil. Ao fundar a primeira escola dominical em 20 de julho de 1780, Hicks estabeleceu o seguinte: desenvolver inicialmente uma fase experimental de 3 anos de trabalho. Após isso, conforme os frutos produzidos, ele divulgaria ao mundo tudo sobre o trabalho em andamento. Nessa fase experimental, 1780-1783, Hicks fundou 7 escolas dominicais somente em Gloucester, tendo cada uma 30 alunos em média. Os abençoados frutos do trabalho logo surgiram entre as crianças, refletindo isso profundamente nos próprios pais. Agora, as igrejas passaram a dar apoio ao trabalho de Hicks. A escola dominical passou das casas particulares para os templos, os quais passaram a encher-se de crianças. A escola dominical veio para ficar, e ficou, e avançou como um fogo em campo aberto, impelida pelo zelo de milhares de seus obreiros, inflamados pelo Espírito Santo. História da Escola Dominical no Brasil. Assim escreveu o pastor Antônio Gilberto. Ao fundar a primeira escola dominical em 20 de julho de 1780, Hicks estabeleceu o seguinte: desenvolver inicialmente uma fase experimental de 3 anos de trabalho. Após isso, conforme os frutos produzidos, ele divulgaria ao mundo tudo sobre o trabalho em andamento. Mal sabia Hicks que estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo, chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da Palavra de Deus de que a Igreja dispõe. Por isso, a Assembleia de Deus no Brasil fez a sua história na escola dominical com importantes marcos após a sua fundação. Em 1911, 2 meses após a fundação das Assembleias de Deus, é realizada a primeira aula de escola dominical na casa do irmão José Batista Carvalho, em Belém, no Pará. Em 1930, lançada a revista Lições Bíblicas para Adultos, inicialmente comentada pelos missionários suecos Samuel Nyström e Niels Cashberg, a CPAD ainda não tinha sido fundada. Em 1943, lançada a primeira revista para crianças da Escola Dominical das Assembleias de Deus, escrita pelas professoras Nair Soares e Cacilda de Brito. Em 1974, fundado o Departamento de Escola Dominical da CPAD, atual setor de educação cristã, sob a chefia do pastor Antônio Gilberto. 1981, lançado pela CPAD o primeiro plano de revistas de escola dominical para as Assembleias de Deus, formulado pelo pastor Antônio Gilberto, que estabelecia, pela primeira vez, revistas para cada faixa etária da escola dominical. História da Escola Dominical na Paraíba. A escola dominical existe para ministrar a pequenos e grandes ensino religioso segundo a Palavra de Deus, e isto de maneira pedagógica e metódica, como é de se esperar de uma organização que leva o nome de escola. O ensino das doutrinas e verdades eternas da Bíblia na escola dominical deve ser pedagógico e metódico, sem contudo deixar de ser profundamente espiritual. A escola dominical também coopera eficazmente com o lar na formação dos hábitos legítimos e cristãos, práticas e deveres sociais e bíblicos, resultando daí a formação do caráter ideal segundo os princípios do genuíno cristianismo. A Assembleia de Deus na Paraíba possui o desafio ao longo destes 100 anos de manter viva esta história, referências e doutrinas da nossa igreja que são fundamentadas no histórico e objetivos da escola dominical. Nossos superintendentes que mantiveram a chama acesa ao longo dos 100 anos são Antônio Porges, Honório Cabral,
Rui Araújo, irmã Nancy, foram os pioneiros nessa história que iniciou em 1920 aproximadamente. João Raulino da Silva, em 1955 até 1965, nos deu uma contribuição de 10 anos de ensinamento da sã doutrina. Rocival Saboia, de 1966 a 1990, Humberto Rangel, de 1990 a 1996, deu continuidade por 6 anos, ensinando o caminho em que se deve andar. Evangelista Antônio Marcos Anísio, atual superintendente, iniciou sua gestão em 2015 e possui um grande desafio com os vices irmão José Carlos, pastor Desonilton, secretários Tarciso Dias e Odon e irmã Celemar Silva na comunicação da escola dominical, de continuar este legado deixado por estes grandes homens e atender à expectativa da igreja na era do conhecimento, informação e comunicação. A escola dominical, quando devidamente aparelhada, é de fato a agência de formação religiosa popular das igrejas evangélicas. E é aí que as crianças, desde a mais tenra idade, os adolescentes e os adultos, ao receberem um ensino sadio e inspirador das Escrituras, são todos beneficiados. As crianças recebem formação moral e espiritual, os adolescentes formam sua personalidade cristã e os adultos renovam suas forças morais e espirituais para uma vida cristã sempre frutífera e abundante. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo e nesta rica oportunidade poder louvar a Deus pela a importância da escola bíblica dominical e com especialidade neste ano do centenário da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus no estado da Paraíba. Louvamos a Deus pela importância da mesma. A escola dominical ela é mola mestra doutrinária, sustentáculo doutrinário para a vida da igreja do ponto de vista teológico. Faço minhas palavras do saudoso pastor Antônio Gilberto, quando assim ele asseverou que a escola dominical ela evangeliza enquanto ensina. É um seminário popular, uma vez que a Assembleia de Deus não cresceu com escolas teológicas e, com certeza, sem fazer nenhuma apologia ao analfabetismo cultural nem teológico, a escola dominical ela abre as portas para o aprendizado da Palavra de Deus de forma sistemática, o estudo sistemático da Palavra de Deus e trazendo crescimento espiritual a curto, médio e longo prazo. Louvamos a Deus pela esse segmento, espaço importantíssimo. Nosso pastor-presidente, pastor Zé Carlos de Lima, tem dado um apoio consistente a esse campo, esse espaço de aprendizagem, que é a escola dominical, funcionando com um corpo de professores. E no tempo central, as nossas classes assim distribuídas, atendendo a todas as faixas etárias e também em todas as nossas congregações na capital e, por que não dizer, em todo o estado da Paraíba. A nossa escola dominical também ela tem sim como um livro didático, livro texto, a Bíblia Sagrada, que é o manual da família e da escola dominical, e a nossa lição bíblica produzida pela CPAD, lições bem pensadas, bem escritas por nossos teólogos, nos quais nós nos espelhamos, tantos que já contribuíram com pastor Antônio Gilberto, pastor Armando Chaves Cohen, o saudoso Eurico Berges, enfim, temos um corpo de docentes treinados, capacitados, homens instrumentalizados por Deus para nos trazer conteúdo sistemático, estudo sistemático da palavra do Senhor. Por determinação do pastor da igreja, na direção da escola dominical. Foram 7 anos que se passaram muito rápido, porém, na escola dominical, na superintendência da escola, eu aprendi muita coisa, porque nós aprendemos muito mais do que ensinamos. A escola dominical é onde acontece o aprendizado, o ensinamento e o aprendizado, mas nós aprendemos muito mais do que ensinamos. E já ouvimos o nosso ilustre pastor Evaldo expor aqui muita coisa interessante acerca da escola dominical, de homens ilustres que trabalharam em prol desta causa maravilhosa, importante para a nossa vida.
E eu quero tão somente dizer que foi para mim realmente dias de grande alegria, de grande satisfação. Nós cooperamos na Escola Bíblica Dominical, na Superintendência, desde o ano de 2015, mais precisamente no mês de janeiro, quando, pela bondade de Deus e a confiança do nosso pastor, estamos aqui cooperando neste importante trabalho da Casa do Senhor. No Ministério do Ensino da Palavra de Deus, o professor de escola dominical tem muitos desafios. Ele precisa agregar dentro desse processo ensino-aprendizagem algo que seja concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, algo que seja prazeroso e producente. Muitos optam por fazer do domingo seu dia de lazer, deixando o estudo da Palavra de Deus para o segundo plano. A agenda das pessoas nos últimos 20 anos vive muito complicada. São muitas as atividades para pouco tempo e isto tem refletido de alguma sorte no ensino da Palavra de Deus. É em meio a toda essa guerra de informação, de que a vida é curta, o secularismo, o hedonismo, em meio a todo o cumprimento da Palavra de Deus que diz que a ciência se multiplicará, nós vemos que cada dia mais o professor precisa estar preparado, esclarecido, que ele precisa estar capacitado para trazer um ensino que esteja a contento com as demandas dos nossos dias. Então nós convidamos a você, a toda a sua família, traga os seus filhos, não traga os seus filhos para a escola dominical, venha para a escola dominical com eles. Para 2019 temos muitos desafios e nós só conseguiremos superá-los juntos. Corpo docente, corpo discente e você pai, você mãe, cada um de nós, imbuídos, envolvidos, integrados no objetivo de podermos fazer o que a palavra de Deus nos diz, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Convocado que fui pelo nosso pastor, presidente José Carlos de Lima, para estarmos ajudando o departamento de escola dominical naquilo que mais gostamos de fazer, não é? Então, vale salientar a chamada de Deus, evidentemente, né? Foi uma chamada divina, eu tenho certeza disso, e como tal estamos aqui para trabalhar, não é? Sabendo que a nossa função da Escola Bíblica Dominical é de auxiliar o ministério nesse departamento de ensino e doutrina, não é? A minha função, primordialmente, ela tem como tem uma formação administrativa de ajudar a superintendência em todos os seus aspectos, auxiliando o superintendente, ajudando os irmãos, para que tenhamos uma excelente escola dominical. Nós sabemos as nossas dificuldades, as limitações humanas, mas sabemos que Deus é poderoso para nos ajudar. Nós temos desafio. O desafio é de fazer com que os alunos e professores sejam engajados, venham à Escola Bíblica Dominical, conheçam a doutrina, os ensinos normativos da Palavra de Deus. Por isso nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado e também agradecer a todo aquele que ora, aquele que ama, os amantes da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe maravilhosamente. Desejo saudar todos os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenho uma imensa satisfação e alegria em ter sido, pela graça de Deus, escolhido pelo nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, para também compor a superintendência da Escola Bíblica de Professores da Assembleia de Deus aqui no estado da Paraíba. E por meados do ano 2010, isto aconteceu. Tenho certeza de que, para mim, tem um peso muito grande nos ombros, porque vamos lidar com o ensinamento da Palavra de Deus para os professores e dirigentes das escolas bíblicas dominicais. E lidar nessa área, nessa linha, não é tão fácil, pois estamos lidando com professores, pessoas de nível de educação elevada e de uma formação elevada também, a sua didática, e nós estamos lidando assim com esse público. Além de sabermos o quanto nós temos o compromisso de, em cada trimestre, que é mudar o assunto e nos surpreender os assuntos de tamanha relevância na área espiritual. Trabalhar com ensinamento, doutrinar,
falar a palavra de Deus traz um peso muito grande. Mas, contudo, fazemos com alegria, porque somos, então, formadores de opiniões e cooperamos com o desenvolvimento da obra da nossa igreja, que agora nós estamos comemorando o seu centenário. Nós que fazemos parte da Secretaria e da Comunicação, trabalhamos para dar todo o suporte necessário aos nossos professores, dirigentes de escola dominical e coordenadores setorial no que compete à administração da escola dominical. A Secretaria, que é organizada pelo irmão Tarcísio Dias e o irmão Odon Veríssimo, recebe todos os sábados no corpo de professores os nossos dirigentes para atender às necessidades com relação à atualização de cadastro de forma bem rápida e informatizada, também a entrega de relatórios e diários de classes e tudo que é necessário para o suporte administrativo das escolas dominicais. E eu, que faço parte da comunicação, toda semana estou interagindo pelas mídias sociais com os nossos professores e também com os dirigentes da escola dominical, através dos grupos de WhatsApp setoriais, do Instagram, do Facebook e, sempre que necessário, também o contato telefônico. Temos procurado dar toda a assistência necessária no que compete aos avisos semanais que o nosso pastor-presidente sempre nos envia nos cultos de segunda-feira, também os trabalhos setoriais de escola dominical, todas as comunicações necessárias com relação aos artigos de escola dominical e também quando há mudança no trimestre com relação às revistas tanto de jovens, adultos, do infanto-juvenil. Em 2019, nós temos a expectativa de ampliar todo esse trabalho de mediatização, em que vamos interagir muito mais com os nossos professores e os dirigentes e alcançá-los de uma forma mais rápida e online. Esperamos que todos estejam gostando do nosso trabalho e que sempre estejam interagindo para que haja um melhoramento no que compete à administração da escola dominical. E podem contar conosco para sempre que necessário haver alguma melhoria no que compete à comunicação. Em 2019 vamos ampliar todo esse trabalho, temos muitas expectativas e contamos com todos vocês para nos ajudar nesse tão grande trabalho. A paz do Senhor.